O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você confere mais destaques da primeira sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Vamos conversar com ele sobre o sistema carcerário brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da primeira sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho aprovou, por unanimidade, o relatório final sobre o mutirão carcerário do Ceará, que foi realizado entre agosto e setembro do ano passado. O Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório do mutirão carcerário. Elaborado pelo conselheiro Guilherme Calmon, o documento traz uma série de recomendações. Entre elas, a construção de 5 presídios, um deles de segurança máxima, e a realização de concurso para os cargos de defensor público e de agente penitenciário. Em outro processo, os conselheiros decidiram alterar parte da Resolução 81 do CNJ. O texto define que o ingresso nos serviços notariais e de registros se dá por meio de concurso de provas e títulos. O que vai agora, sim, alterar é o inciso 4, diplomas em cursos de pós-graduação. A linha A, doutorado reconhecido ou revalidado em Direito em Ciências Sociais ou Humanas, 2 pontos. A linha B, mestrado reconhecido ou revalidado em Direito em Ciências Sociais ou Humanas, 1 ponto. E a linha C, especialização em Direito na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso, meio ponto. O conselheiro Saulo Bahia votou pelas modificações e fez uma sugestão que foi aceita por todos. Talvez, conselheiro Guilherme, seja o caso do voto do conselheiro Emanuel, agregar uma recomendação de que esta alteração seja aplicada a todos os concursos que não tenham qualquer prova ainda realizada. Também foi julgado um procedimento de controle administrativo. O Sindicato dos Servidores do Rio de Janeiro questionou a contratação, por meio de licitação, de psicólogos e assistentes sociais, sem a convocação dos aprovados em concurso. Essas atribuições, elas fazem parte do plano de carreira desses servidores. Além disso, existe concurso, candidatos aprovados e concurso com a validade. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, isso é preterição, terceirização dessas atribuições. A representante do tribunal argumentou que as atividades previstas na licitação não são as mesmas desempenhadas pelos profissionais concursados. São atividades de apoio às atividades de execução de pena que são atividades tipicamente do Poder Executivo e não atividades do Poder Judiciário. Portanto, essa contratação, a licitação, ela foi feita dentro de uma junção de forças dentro do Estado do Rio de Janeiro, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário Estadual. Foi feito um convênio, e, em razão desse convênio, a licitação e a contratação desses serviços de apoio ficaria, no momento, a cargo do Poder Judiciário, e isso seria depois orçamentariamente ressarcido ao Poder Judiciário. O conselheiro Paulo Teixeira considerou procedente, em parte, o pedido. Para o relator, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não suspendeu a licitação, como havia sido decidido pelo Conselho Nacional de Justiça. Oportuno registrar que a licitação em tela, que tramita, repita-se, em desrespeito à decisão plenária do CNJ, não padece de defeito por seu valor, senão pelo seu objeto. Primeiramente, vale destacar que a regra constitucional realmente impede a substituição de servidores por prestadores de serviços advindos de contratos de terceirização e outros. Os cargos e empregos públicos somente podem ser ocupados por servidores, concursados ou nomeados para exercício em comissão, quando assim a lei permitir, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Entretanto, no caso em análise, verifica-se que os especialistas contratados não desenvolveriam atividades fim do Poder Judiciário, mas atividades típicas do Poder Executivo. Na sequência, os conselheiros Flávio Cirângelo e Fabiano Silveira pediram mais tempo para analisar o caso. Na mesma sessão, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação. Os tribunais vão ser incentivados a tornar permanente a Semana Nacional do Júri, que vai ser realizada pela primeira vez já no mês que vem.
A intenção é que a iniciativa se torne uma tradição no Judiciário. Durante a semana, vai ser feita pelo menos uma sessão do Tribunal do Júri por dia. Outra novidade da sessão foi o julgamento do primeiro caso em plenário por meio do PJE, o Processo Judicial Eletrônico do CNJ. A liminar confirmada pelo Conselho suspende a norma que proibia os servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de serem síndicos em condomínios. O sistema tem funcionado perfeitamente bem e, como é um sistema pregado e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça não poderia deixar de utilizá-lo, até para dar exemplo para todo tribunal, para todos os tribunais brasileiros. Então, apenas registro em cumprimento à equipe de TI do Conselho Nacional de Justiça, que fez a implementação e o sistema está funcionando muito bem. O processo eletrônico foi desenvolvido pelo Conselho em parceria com os tribunais e com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde o dia 3 deste mês, o CNJ só recebe novos processos por meio do PJE. E a partir do dia 3 do mês que vem, todos os processos em andamento no ECNJ vão ser no sistema eletrônico. Na próxima semana, vamos mostrar um resumo da sessão de número 183 do CNJ. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. Qualificar, capacitar, aumentar o número de magistrados e servidores do Poder Judiciário e evitar o desvio de função. Essas foram algumas das propostas apresentadas para melhorar a eficiência da Justiça de primeiro grau. O CNJ recebeu mais de 260 inscrições. Dessas, 60 pessoas foram selecionadas para falar durante os 2 dias de audiência. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, abriu a audiência. O ministro destacou que trata-se de um momento bastante simbólico, pois o Conselho Nacional de Justiça está ouvindo a sociedade. Com essa iniciativa, o Conselho Nacional de Justiça reafirma o seu papel de órgão de coordenação e de gestão do Poder Judiciário e na sua missão constitucional precípua de fomentar a construção de um poder probo, célere e eficiente. O primeiro expositor a falar foi o representante do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador Luiz Soares de Melo Neto contou a realidade da Justiça paulista e classificou como assustadora. Disse que são aproximadamente 20 milhões de processos e 2 mil juízes no estado. Lembrou que metade do quantitativo está relacionada à execução fiscal. Uma única ação, ela é preciso mobilizar uma massa de servidores para lidar com um único processo. E aqui, vamos ver se a gente consegue passar. Este é o filmete que vai mostrar o processo. Isto é um processo só, para Vossas Excelências terem uma ideia. Isto é um processo só. Só essa sala é tomada por um processo. Vejam só o que acontece nesta sala. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros defendeu a desjudicialização das execuções fiscais como forma de desafogar o judiciário e tentar evitar as ações repetitivas. Ele ainda sugeriu a criação de um novo sistema. Um departamento, um conselho, um setor de monitoramento da demanda judicial dentro do sistema judicial, no CNJ, nos tribunais, em que se possa avaliar e estudar a demanda por justiça. O secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça apresentou propostas que visam a capacitação dos servidores, com destaque para técnicas de mediação na resolução de conflitos e a implementação em todo o sistema judiciário do processo judicial eletrônico, o PJE. O modelo do CNJ talvez seja um bom modelo para levarmos a justiça eleitoral. O modelo de mandato e o modelo de mandato que, na maioria das vezes, quem exerce o mandato vai se dedicar somente ao mandato. No começo da audiência pública do Conselho Nacional de Justiça, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, destacou as principais dificuldades da execução fiscal. Segundo ele, os processos são longos, pouco efetivos e a situação precisa ser mudada. Entre as alternativas para solucionar os problemas estão mudanças na lei de execução fiscal, conciliações e protestos de certidões da dívida ativa. Uma vez localizado o devedor, gasta-se 1 ano para localizar e penhorar algum bem. Dá uma ideia do que gasta-se, de fato, no âmbito do Poder Judiciário e também na administração pública, se está associada a esse trabalho,
para a realização e efetivação de uma cobrança, de um crédito que tem um princípio de legalidade e legitimidade já previsto, já admitido. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a valorização dos magistrados, transparência e planejamento no judiciário. Ele acredita que para dar mais celeridade aos processos, seria ideal que os tribunais funcionassem em 2 turnos. A Justiça tem que entender que o funcionamento em 2 turnos vai ao encontro de sua própria dignidade. É uma decisão do CNJ que apoiamos. Os expositores deram seguimento ao debate sobre o aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário. Outro tema abordado foi a alteração no modelo atual da Justiça Eleitoral. A presidente do TRE do Rio Grande do Sul disse que em 8 décadas de atuação da Justiça Eleitoral, o país tem se tornado referência nos processos eleitorais. Levamos 2 horas para declarar os resultados das eleições que envolveram 130 milhões de eleitores no ano de 2012, a um custo inferior a R$1 por eleitor. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Acompanhe agora no quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é o Instagram do Conselho Nacional de Justiça. Agora esta é a nova ferramenta para acompanhar o órgão de controle do Judiciário. Para conhecer e acompanhar o CNJ, basta acessar CNJ_oficial no Instagram. O perfil do Conselho no Instagram também é o destaque em outras redes sociais. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber sobre a participação do CNJ nas redes sociais. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques no calendário. Nos dias 13 e 14 de março, será realizado o Encontro Nacional do Sistema Socioeducativo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 21 de março, vai ser realizado em todo o país a Semana Nacional do Tribunal do Júri para julgamentos de crimes dolosos quando não há intenção. No dia 20 de março, vai ser promovido o Encontro Brasileiro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais. O evento será em São Paulo e faz parte de uma parceria entre o CNJ, SEBRAE e o CRJ. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Ele vai falar sobre o sistema carcerário brasileiro. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo o juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Carlos Rezende. Bem, inicialmente, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Então, Luiz Carlos, nosso sistema carcerário passa por grandes dificuldades já há um bom tempo. Não acredito que seja um problema que vá se resolver da noite para o dia, claro, até porque nós temos aí inúmeras ações para tentar reverter esse quadro. Mas, inicialmente, eu gostaria de falar de uma ação do CNJ, que são os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Como é que funcionam esses grupos? Bom, prazer estar aqui, Mark. O grupo de monitoramento foi criado no ano de 2009, através da resolução 96 do Conselho Nacional de Justiça. Aquela resolução que criou também o programa Começar de Novo, né? E quando aconteceu, eles entenderam que cada estado da federação tinha que ter um magistrado, né, para verificar
a situação do sistema carcerário de todo aquele ente da federação, né? e poderia despertar algumas ações, né? Como visitas aos estabelecimentos, né? Negociações com o próprio executivo a fim de melhorar aquele estabelecimento, propor alguma política, seja de capacitação do preso, seja de colocação dele no mercado de trabalho, também, e de orientação permanente, com seminários com os juízes do Estado, a fim de tentar ter uma justiça mais otimizada, mais presente, principalmente cuidando desse bem mais precioso, que é da liberdade, né? Então, o grupo de monitoramento ele vem com essa inspiração. E de lá para cá, ele vem se reunindo sistematicamente. Eu mesmo, que sou de Minas Gerais, integrei o grupo de monitoramento lá desde o início, desde o ano de 2009 até a minha vinda aqui para o CNJ, né? Então, eu participei de todas as reuniões aqui, os debates, uma ótima prática para discutir aqui no CNJ a discussão entre o que se faz de bom em algum estado e qual estado que tem alguma coisa, algum fato de dificuldade, e os grupos de monitoramento, então, passaram a ter um intercâmbio de boas e das práticas exitosas, e isso a gente percebe que é algo que tem despertado êxito aí. Nós temos aí cerca de 550 mil presos, né, abrigados no sistema carcerário. E volta e meia surge aí alguma crise, ou em um estado, ou em outro. Como agora conter essas crises? Pois é. O sistema carcerário, ele aumenta uma média de 4% da população carcerária, 4,5% por ano, né? Então, parece que é uma coisa sem fim. A sensação que a gente tem é que o sistema carcerário, o sistema prisional, o sistema de penas de prisão, também não tem alcançado êxito, né? Então, daí a reincidência criminal tão alta, daí esse número enorme de prisões, de presos que não diminui, né, dentro do sistema carcerário, né? E essas crises, elas residem muito em razão da péssima estrutura física dos presídios, da concentração das pessoas em mega penitenciários com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, né? O que mostra assim, completamente uma dificuldade enorme de gestão, tá certo? Então, é necessário, talvez, uma política de descentralização do sistema penitenciário, levando o sistema penitenciário até cada comarca, de preferência a cada município, né? Compartilhando com a comunidade as responsabilidades daquela pessoa, fruto dali que está cumprindo pena, para que depois ela possa receber uma capacitação e possa ser colocada no mercado de trabalho. Esse é o desafio da diminuição da reincidência criminal. Porque a pena ela não é apenas necessariamente e exclusivamente para punir. Ela tem aquele tratamento também de reformar aquela pessoa, digamos assim, né? Punir e recuperar. Sim. Né? E aí, se faz isso, apenas pune e ainda agride. E ainda agride. Então, aí nós vamos ter violência, gera mais violência, não tenha dúvida nenhuma disso, né? Então, se a gente tem que lembrar que o cidadão ele é preso e ele perde pura e simplesmente a liberdade, né? Os outros direitos dele são os direitos que você tem, que eu tenho, né? Que o nosso telespectador tem, de saúde, de educação, ele os mantém, os preserva. E são direitos que pode fazer uma construção, uma reconstrução daquela vida. E é aquilo que a gente deseja, porque a gente sabe que muitas das vezes a pessoa chega até a prisão porque ele não teve limite, ele não teve um projeto de vida, não houve uma construção para uma pessoa, um cidadão útil, né? E às vezes ele tem que conhecer isso da maneira mais dura, dentro da prisão, mas a prisão tem que oferecer isso a esse cidadão. Bom, pelo menos é o que mais se fala, o problema da superlotação. Só citou um ponto interessante, que são justamente esses presídios enormes, com grande capacidade, mas que, e aí trazendo para o outro lado, eles acabam sendo superlotados.
E nós já até comentamos isso aqui no próprio CNJ em Ação, que normalmente as cidades, os moradores, a população, se ela não quer um presídio, ela prefere, claro, lógico, uma escola, um hospital. Mas o presídio faz parte do nosso sistema, não há como negar, né? E aí talvez até resolver esse problema de superlotação, a construção de mais presídios e talvez em locais, né, para diluir um pouco como o seu setor, é isso? Olha, e isso também, e não tenha dúvida que a pessoa cumprindo pena próximo de sua comunidade, de sua gente, né, ele terá uma chance muito maior de sua ressocialização. Né? O fator familiar, cultural, é muito importante. Essa miscigenação, essa mistura de pessoas de culturas diferentes, de cada... isso tem contribuído para a destruição do ser humano. Em nosso estado, em Minas Gerais, eu fui a uma comarca certa vez para discutir a necessidade de construção de um presídio lá. Né? Numa dessas audiências públicas se discute isso. Né? E aí, curiosamente, na Câmara Municipal me disseram, olha, aqui tem uma lei que proíbe a criação de presídios, então o senhor não pode fazer. Eu falei, olha, mas que lei boa, eu acho que vocês, então, resolveram o problema. Vocês deviam fazer uma lei aqui também para proibir a construção de hospital, que assim é capaz de não ter mais doente, né? Então, é uma tolice pensar que a gente pode colocar o problema por debaixo do tapete. O problema é nosso. Né? Então, nós precisamos enfrentar. E é um enfrentamento que não é só do judiciário, do executivo, do legislativo, é um enfrentamento de todos nós. A comunidade precisa despertar que aquela pessoa que está presa, também houve uma falha dela, da própria comunidade, da família, das estruturas. Talvez o Estado não deu aquelas condições. Então, nós todos temos que compartilhar disso e participar dessa reconstrução dessa pessoa que está presa. Com relação aos presos provisórios, o que o CNJ tem feito? Sim, é uma preocupação muito grande a presença de presos provisórios. Né? Tanto é verdade que, desde do surgimento do Departamento de Monitoramento do Sistema e Fiscalização do Sistema Penitenciário, no CNJ, né, no início de 2010, né, muitas políticas foram desenvolvidas, por exemplo, a mudança da nova lei que permite liberdade provisória, né, como a otimização das alternativas penais, a criação da possibilidade da utilização de tornozeleiras eletrônicas e dentre outras. Né. Mas o CNJ ainda está preocupado. Porque talvez pelo fato dos presos estarem em grandes penitenciárias, imigrando de suas comarcas, né, ficando talvez 500, 400 quilômetros de distância, isso tem retardado a prestação jurisdicional do preso provisório. Imagine, então, que uma pessoa que está respondendo a um processo está presa a 400 quilômetros de distância daquela sede, precisa ser deslocado para as audiências. Essa pessoa está distante do atendimento do próprio advogado que vai acompanhá-lo. Né? Essa pessoa também, ela demora para ser intimada, para ser citada, para saber sobre o que ele está respondendo. Então, o CNJ está muito preocupado nesse retrato dessa situação desses presos provisórios no país. Né? Daí que provavelmente os mutirões carcerários no Brasil, nesse ano de 2014, eles terão assim, como fator preponderante para a escolha dos estados aqueles que têm maior índice de presos provisórios. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Dr. Luiz Carlos Rezende, ele que é juiz auxiliar do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Muito obrigado, sucesso. Sei que a luta lá é difícil, realmente é um assunto bem delicado de tratar, né? Mas a gente tem que enfrentar com coragem. Muito obrigado pela oportunidade também. Nós vamos conferir agora mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O sistema foi desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. No primeiro dia de funcionamento, até às 7 horas da noite, já contava com 14 advogados cadastrados. Tem acesso ao PJE, conselheiros, juízes auxiliares e servidores do CNJ, além de advogados e qualquer pessoa com certificação digital. É preciso que você tenha o Java instalado e atualizado na sua máquina e o sistema ele exige certificação digital.
Então é necessário que o usuário ele tenha o driver do certificado digital dele instalado no computador. Já na primeira tela do novo sistema, o usuário tem as principais orientações de acesso para chegar às informações que precisa. De casa ou do escritório, um advogado vai poder peticionar processos sem precisar ir aos tribunais. Oferece o acesso remoto, ou seja, um advogado, por exemplo, não precisa se direcionar fisicamente, né, até o tribunal para peticionar. Ele pode fazer isso do seu escritório ou até mesmo de casa. E, além disso, a ideia principal do PJE é se tornar no futuro próximo um sistema único de peticionamento do judiciário, não só de peticionamento, de acompanhamento processual. Então, isso facilitaria a vida dos usuários externos, de forma que eles precisariam aprender apenas um sistema. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!